Olá, pessoal, tudo bem? Desejo também aí grande sucesso e sorte nos nossos conteúdos de história e um ótimo semestre para nós. Esse capítulo 29 a gente vai falar sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica, dando continuidade ali aos nossos temas. Pessoal, nos séculos 17 e 18, a Europa e a América foram marcadas por grandes transformações, conforme a gente já vinha estudando, e essas grandes mudanças promoveram a passagem do súdito ao cidadão, e é isso que a gente vai entender aqui agora. Lembrando que o que acontecia aí, o movimento iluminista, era muito importante na época, né? A razão pela liberdade e a crítica dos iluministas era muito forte ao antigo regime. Vemos aí a questão então da Revolução Inglesa, daquele absolutismo até a monarquia parlamentar e a grande revolução industrial que também acontecia, aquele protesto das 13 colônias inglesas nos Estados Unidos, que levou aí à independência do primeiro país nas Américas em 1776. Seguindo então com aqueles digníssimos lemas da nossa Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade e fraternidade, que difundiram aí pelo mundo como uma bandeira de vários movimentos sociais. Aquela grande crise, então, do antigo regime absolutista, uma crise econômica, né, onde o terceiro estado era muito explorado, que era a grande maioria da população, os camponeses, sans-culottes, pequena, média e alta burguesia. Aí houve até uma revolta aristocrática, né, com uma assembleia, porque na época nobreza e clero não pagavam impostos, somente o terceiro estado era explorado. Então, até tiveram uma revolta aristocrática pensando também em cobrar os impostos da nobreza e do clero, mas nessa assembleia, o clero e nobreza era do primeiro estado, eles podiam ter 2 votos. E os camponeses do terceiro estado, 1 voto. Só que o terceiro estado, pessoal, era a maioria. Então, as forças conservadoras subestimaram, então, a capacidade ali política do terceiro estado. Aí a gente assistiu à grande tomada ou queda da Bastilha e o fim, né, também dos privilégios feudais. Pessoal, para a gente entender o que foi a queda da Bastilha, que é um ponto muito importante que eu acho aí desse assunto, é essencial a gente saber que essa revolta popular marcou a queda do antigo regime e o início da Revolução Francesa. Bom, o que foi a queda da Bastilha? Um assalto popular à Bastilha, que era uma antiga prisão, símbolo da opressão ali do antigo regime francês. A tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular provocada ali por aquela crise econômica e política que a França enfrentava no século XVIII. E a tomada da Bastilha foi organizada pela população de Paris no dia 14 de julho de 1789 e o seu objetivo principal era ter acesso ao estoque de pólvora que lá ficava armazenado. Esse fato aconteceu assim um pouco depois e a queda da Bastilha foi considerada um grande marco na época porque simbolizou o início então da queda do antigo regime, contribuindo para difundir aquele sentimento revolucionário que existia naquele momento, né, concentrado em Paris, para toda a França, até para os agrupamentos rurais. Então, esse evento foi considerado pelos historiadores como o início da Revolução Francesa e marcado ali por grande agitação social e política, e também determinou o início da Idade Contemporânea. Olha que importante que foi essa revolução para o mundo todo. Pessoal, a tomada da Bastilha simbolizou assim a máxima de insatisfação popular contra o antigo regime francês. Ali no final do século XVIII, a França possuía um regime baseado então na monarquia absolutista, como a gente sabe, no qual um rei concentrava todo o poder do Estado. E naquele período a França era governada pelo rei Luís XVI. Bom, pessoal, essa divisão, então, ficou muito evidente, né? Foi muito proeminente ali na França nesse período. Então, a gente sabe que, para a gente entender tudo isso, e é justamente essa imagem de abertura que eu coloquei aqui para vocês, olha.
é a queda ou tomada da Bastilha, que eu li para vocês, que é tô frisando bastante porque é um ponto muito importante para a gente entender a Revolução Francesa. Bom, pessoal, mas aí, seguindo após a tomada da Bastilha e o fim dos privilégios feudais, a gente teve a questão do grande medo, né? O que foi o grande medo? Foi quando membros da nobreza foram punidos com tortura e teve ali então uma redução do poder do clero. Por isso que a gente fala agora, súdito eram cidadãos e podiam participar da vida pública e decisões do governo. Bom, não beneficiou todo mundo, tá? Pobres e mulheres não foram beneficiadas, mas o rei Luís XVI, inconformado com essa perda de poder, continuou conspirando contra essa revolução, pedindo ajuda ali aos monarcas da Áustria e da Prússia. Então veio aí a República de 1792, onde Luís XVI foi preso e acusado ali de traição à pátria. Surgiu então por forças absolutistas vizinhas e então chega Napoleão Bonaparte com prestígio, né, por seu desempenho militar ali na defesa da França, dissolveu esse último diretório da Constituição e aplicou um golpe de Estado chamado 18 Brumário, que também é um ponto importante, que representou aí o seu primeiro governo chamado Consulado, dando início à Era Napoleônica, que durou 15 anos com muitas conquistas e muitas tragédias, que foi uma política expansionista, né? Teve a questão do bloqueio continental, quando D. João e sua família fugiram aqui para o Brasil. Houve uma desastrosa campanha militar da Rússia, estimulando os países europeus a reagirem contra Napoleão. Bom, foi derrubado, exilado na ilha de Elba em 1814. Mas em 1815, Napoleão regressa à França prometendo reformas democráticas. O rei, então, que havia assumido na época o poder, Luís XVIII, ele era impopular, então a população recebeu Napoleão aos gritos, né? Viva o imperador! Mas o seu governo durou apenas 100 dias, então esse governo ficou conhecido como o governo dos 100 dias, e aí ele foi derrotado na Batalha de Waterloo e novamente exilado, agora na ilha de Santa Helena, onde viveu até a sua morte em 1821. Desculpa, essa introdução tá ficando um pouco longa, mas eu acho importantíssimo a gente frisar todos esses acontecimentos para entender o contexto do capítulo, tá bom? Bom, finalizando, então veio o Congresso de Viena, pessoal. O que foi o Congresso de Viena? Uma reação conservadora de governos europeus e a Santa Aliança, que uniu os monarcas da Áustria, Rússia e Prússia. Inglaterra, logicamente, negou-se a participar, porque na época defendia o liberalismo de mercado, né? Eles estavam vivendo ali seu grande boom industrial e eles eram opostos ao que defendia a Santa Aliança. Surgiram então aí novas revoluções liberais e nacionalistas em várias regiões da Europa e grandes processos de independência viriam em seguida aí, inclusive aqui na América Latina, Brasil e assim vai. E em 1789, então, o rei francês Luís XVI convocou uma Assembleia dos Estados Gerais, onde cada estado tinha direito a um voto, garantindo o domínio da nobreza e do clero. Cansado dessa situação e vendo que a aristocracia estava abalada por uma crise econômica, né, que abalava todo o país, o terceiro estado se rebelou e proclamou uma nova Assembleia Nacional Constituinte, propondo então a elaboração de uma nova Constituição. Eles não queriam aquela Constituição que eles tinham feito. Então o povo decide se unir ao movimento e em 14 de julho uma multidão tomou Bastilha, que era então a prisão que eu falei para vocês, símbolo do absolutismo francês. Esse episódio, então, é o marco do início da Revolução. Grande parte da nobreza foge do país e os revolucionários avançam para o interior, né, atacando os grandes castelos. Aqui nós temos a bandeira da França e os lemas aí da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Bom, essa imagem ao centro foi uma obra reproduzida intitulada A Liberdade Guiando ou Conduzindo o Povo, do artista Eugène Delacroix.
Ele é uma alegoria da Revolução de 1830. Lembra quando eu falei para vocês do Congresso de Viena ali no final? Esse assunto do Congresso de Viena é um assunto que a gente vai estudar um pouco mais para frente, porque depois do Congresso de Viena, que teve aí essa santa aliança, essa união das forças conservadoras, continuaram novas revoluções ali em 1830, 1848, foram revoluções importantes também. E aí essa obra é referente a essas revoluções, tá? No centro da pintura tem uma jovem representando uma mulher do povo, o ideal de liberdade. Essa jovem transformou-se em um dos símbolos da República Francesa. À direita, o garoto indica a presença de jovens na Revolução. A figura desse garoto teria inspirado aí a criação de Gavroche, que é um personagem do livro Os Miseráveis, escrito por Victor Hugo, que vocês devem conhecer. E Gavroche, então, tornou-se um símbolo da revolta juvenil aí contra a injustiça. Eu acho importante a gente estudar as obras, porque elas representam muito do acontecimento, sabe? Pessoal, a bandeira da França aí, tricolor, ela é dividida em 3 faixas verticais, sendo que o azul e o vermelho representam as cores de Paris e o branco representa a realeza, tá? Bom, pessoal, esse lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ou a morte, né? A liberdade era entendida como as liberdades individuais, como o direito à propriedade, liberdade de expressão, de ir e vir. Bom, então vocês perceberam que eu fiz aí já uma síntese do que a gente vinha estudando com o que a gente vai ver no capítulo, já dei uma boa introdução aí, colocando os pontos principais do nosso tema. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma sequência de slides que até quem achar interessante copiem, tá? São aí acho que uns 15 slides para vocês visualizarem, tá? São esquemas bem legais aí para a gente entender todo o conteúdo. E depois dos slides eu vou propor uma tarefa para a gente fazer, ok? Vamos lá? Um fato que eu preciso acrescentar aqui nesse slide, pessoal, é que assim, durante toda essa longa trama revolucionária, que anotem aí, foi dividida em fases, né? Então, teve 4 fases, toda essa trama revolucionária. Primeiro, Assembleia Nacional Constituinte. Segundo, Monarquia Constitucional. Terceira, República e Convenção Nacional. E o Governo do Diretório. Isso tá aí na sequência do livro de vocês, tá? E quando a gente tá aqui nessa fase da República e Convenção Nacional, que eu falei para vocês que Luís XVI ele foi mantido preso e acusado aí de traição à pátria em 1792,
foi que surgiu aí um partido de direita e de esquerda, onde a direita eram os girondinos, representantes aí da alta burguesia, né, os comerciantes, armadores, banqueiros, e de esquerda representavam pelos jacobinos, que eram os profissionais liberais, lojistas, representantes aí da pequena e média burguesia, e também tinha os de planície, que eram aqueles que ainda não tinham resolvido. Bom, mas aí nessa trama, o Luís XVI ele foi então levado a julgamento e liderado aí por Robespierre, pregavam então a condenação à sua morte. Então, nesse momento, o rei ele foi decapitado na guilhotina e alguns meses depois a rainha Maria Antonieta também foi sentenciada à morte. E nesse momento começa então a grande ditadura jacobina, né, que foi aí a época do terror, liderada aí por Robespierre, porque a execução do rei revoltou os girondinos, né, que defendiam o monarca. E no exterior, essa reorganização das forças estrangeiras partidárias do absolutismo. Então, eles precisavam vigiar e prender e punir os traidores dessa causa revolucionária. Por isso que a gente tem esse tema do terror até o diretório, porque somente antes um pouquinho do governo do diretório, né, quando deu uma aliviada nas tensões contra o governo de Robespierre, ele não teve o verdadeiro apoio, não teve condições de reagir com seus opositores e também foi guilhotinado, pessoal, em 1794, começando então um governo do diretório, porque depois que Robespierre foi tirado do poder, essa convenção passou a ser controlada pelos girondinos. E começa assim então aí uma nova fase, e foi a última fase, porque aí em 10 de novembro de 1789 foi quando ocorreu aí o 18 Brumário que eu falei para vocês, que era o calendário da Revolução. Surge o nosso grande Napoleão Bonaparte com o apoio do exército e da burguesia, dissolveu esse diretório, estabeleceu um novo governo, que foi o primeiro que eu falei para vocês, denominado consulado. E esse episódio ficou conhecido como golpe de 18 Brumário, né? O novo governo encerrou o ciclo revolucionário, porque foi essa chegada de Napoleão Bonaparte que encerrou toda essa trama revolucionária que a gente está falando, ok? Bom, pessoal, toda essa trama revolucionária tá nessa sequência certinha dos slides, tá? Eu só fiz aquela colocação e ali então iniciou aquela era napoleônica aí que durou 15 anos, com muitos acertos e tragédias e tals. E vocês têm também a sequência certinha no livro, tá? Com todas essas fases. Na questão dos slides também, acompanhe os slides e os tópicos do livro, porque eles mostram a sequência certinha dos fatos. Ok? Bom, o que eu vou propor para vocês então para a gente fazer a tarefa da semana? Primeira coisa, deem uma boa lida no capítulo e depois vocês vão fazer para mim uma resenha. Como fazer?
Identifique e apresente o assunto a ser analisado, no caso aí é o título do capítulo, né? Vocês vão ler aí com atenção. Primeiro, vocês vão fazer um panorama inicial, ou seja, uma introdução que poderá usar as informações constantes aqui nos tópicos e nos mapas mentais aí que eu deixei para vocês. Descrever a estrutura do assunto, ou seja, a ideia central. Discorrer sobre o conteúdo. Agora sim é hora de resenhar. Conte com suas palavras o que foi dito no texto. Não é uma releitura, pessoal. É uma construção que vocês vão fazer. Faça sua análise crítica, sua visão do assunto e pode citar aí alguns fatos do livro, da internet, desde que insira as fontes. Digitado em Word, devidamente organizado, com capa, títulos aí e subtítulos, tá? Aqui é a sequência para se fazer uma resenha, que nada mais é do que uma redação, tá? Mas a resenha, ela também, você vai fazer um início, meio e fim, uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, tá? Sigam esses passos aqui que dá uma ordem bem correta, aproveitando de todos os slides, seguindo os tópicos do livro e, logicamente, que no final vocês vão fazer uma análise crítica, ou seja, a sua visão do assunto. Pode buscar informações aí, tem bastante sites confiáveis que vão ajudar vocês com certeza. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, cuidem-se. Precisando de mim, eu estou sempre à disposição. Contem comigo, ok? Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.